A paz do Senhor Jesus, que nessa tarde, nesse início de tarde, essa palavra possa fazer a diferença na tua vida e possa penetrar no teu coração para fazer toda a diferença, em nome de Cristo Jesus. A palavra se encontra em Provérbios 5, versículo 21, que diz: porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual observa todas as suas veredas. Estão diante do nosso Deus, o qual observa todas as nossas veredas. Toda a nossa vida, todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos. O cuidado do Pai, o cuidado do Criador para com a tua criação. O desejo dele é que nós nos tornamos íntimos dele, tenhamos intimidade com ele. Ele tem um prazer de fazer parte de nossas vidas e que nós possamos fazer parte do reino dele. Uma intimidade de pai para com filho, de Senhor para com o servo, do Criador para com a tua criação. Mas o homem, infelizmente, por buscar as suas próprias paixões, os seus próprios desígnios, se separou do Senhor por causa do pecado e perdeu aquilo de melhor que o Senhor entregou para nós, a sua essência, a sua santidade. E por causa desses desígnios que nós buscamos afastado do Criador, perdemos a santidade do Senhor por muitos e muito tempo. Ser santo é ser separado do pecado, das paixões da carne, da influência desse mundo. E por muito tempo nós ficamos presos a isso, ficamos debaixo desse jugo, separado do Criador, separado do nosso Deus, que almeja tanto estar perto de nós, que almeja tanto estar com seus olhos fitados para nossas vidas e cuidar, não só olhar, mas cuidar com a intimidade dele para conosco, de nós para com ele. Mas ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você. E com um ato sublime, com um ato do teu grande amor, ele enviou seu Filho amado Jesus para que pudesse quebrar esse princípio do pecado sobre as nossas vidas, desse domínio de nos escravizar e nos fazer separado dele, separado da tua presença, de sermos condenados. O salário do pecado é a morte, e sermos condenados para a morte. Mas ele, com o seu amor imenso, ele usou da estratégia de oferecer o seu Filho para que por mim e por você ficássemos livres desta condenação e pudéssemos receber de volta o direito à vida eterna. E em Cristo nós recebemos esse direito de sermos novamente chamados filhos de Deus. Em 1 Coríntios 7:22 diz: pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também o que foi chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Deixamos de ser escravo do pecado. Cristo, ele, através do sacrifício na cruz, ele nos chamou, ele nos resgatou. Mesmo sendo escravo, ele nos tornou livres. E mesmo aqueles que foram livres, agora ele chama para sermos escravos dele. Mas saímos da escravidão de um, entramos na escravidão de outro. Glória a Deus por isso, porque com uma diferença.
Quando nós passamos a ser escravo de Cristo, o Senhor Jesus, Ele nos concede a liberdade. E por nos conceder a liberdade, nós somos livres. Nós recebemos a carta de alforria do nosso Senhor e nos tornamos livres. Não somos mais escravos, não somos mais dominados, não estamos mais debaixo do jugo do pecado. Nós somos livres em Cristo Jesus. Recebemos novamente o direito de vida eterna, de sermos aliançados com o nosso Criador, de podermos nos aproximar, nos achegar a Ele. Tivemos novamente o direito de podermos termos essa intimidade com o nosso Senhor, com o nosso Criador. O que Ele almeja de nós, nos trouxe de volta a ter essa intimidade, a ter esse achego. E Ele pode agora cuidar de nós como Ele sempre desejou cuidar de nossas vidas, tendo liberdade em nós de fazer aquilo que Ele apraz. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a vontade dEle é que nós possamos viver em santidade e que possamos ter a vida eterna. Mas que para isso, amado querido, você precisa querer ser livre. É engraçado isso. Seria até uma pergunta que nós pudéssemos dizer: que pergunta é essa? Quem é que não quer ser livre? Mas às vezes, amado, nós não entendemos a liberdade de Cristo Jesus. Lá em 1 Coríntios 6,12 diz, presta bem atenção: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, se nós somos livres, nós temos o direito de fazermos o que nós quisermos. Deus não vai nos impedir de fazer isso, porque Ele nos deu essa liberdade. Mas se nós queremos viver a liberdade de Cristo, se nós queremos tomar posse da santidade, de voltarmos a ter essa intimidade com o Criador, nós precisamos ser santos, separados do pecado, ser santo como Ele é santo. E por isso Ele diz: você pode fazer sim todas as coisas, mas nem todas as coisas são lícitas. Nem todas as coisas são permitidas para aqueles que verdadeiramente querem viver uma vida de intimidade com o seu Criador. Porque Ele é santo, e Ele sendo santo, Ele é separado do pecado e não negocia com o pecado. Ele é puro e não tem como Ele se juntar com a impureza. Não tem como Ele negociar com o pecado. Ou você é santo em Deus, ou você não é santo. Ou você é puro, ou você é impuro. Ou você é escravo de Cristo, obtendo a liberdade, ou você continua escravo do pecado. É uma decisão minha e sua. Por isso Ele diz: tudo nós podemos fazer, mas nem tudo é lícito se fazer. Aquilo que aborrece ao Senhor, aquilo que contamina o corpo, o templo do Espírito Santo, aquilo que nos afasta da santidade de Deus, isso não é lícito nós fazermos. Isso não é lícito andarmos praticando, observando que nada fique em oculto ao nosso Criador, porque os olhos deles estão fitos em todo o tempo sobre a sua criação, sobre as nossas vidas. E nós precisamos tomar posse do que Cristo conquistou para nós, dizendo: ei, o jugo foi quebrado, as cadeias foram abertas, vocês são livres, nós somos livres. Não tem mais jugo de condenação sobre as nossas vidas. Cristo nos libertou. Em Cristo não há mais condenação em nós. Ei, precisamos tomar posse disso e não permitir que a acusação, que o pecado continue a dominar a cada um de nós. Precisamos tomar posse disso. E quando nós tomamos posse, não podemos voltar mais atrás. Não podemos voltar ao primeiro estado
de pecado que nós vivíamos, de escravizado por aquilo que dominava as nossas vidas, nos afastando da presença de Deus. O que nos dominava não domina mais, o mal não nos domina mais. Cristo nos tornou livre para viver a vida dele, em intimidade com ele. Possamos até ouvir, a carne é fraca, mas eu tenho também a te dizer, mas o Espírito é forte. E quando Cristo, ele conquistou a liberdade para nós, ele nos enviou o Espírito Santo para que habitasse em nós. O Espírito é forte, ele está em nós e ele nos conduzirá a dizer não, a não viver mais em pecado, a renunciar aquilo que contamina ao templo do Espírito Santo e que nos tira da presença de Deus. Mas quando nós não fazemos isso, quando nós permitimos que o pecado nos domine, olha o risco, olha o que acontece para conosco lá em Mateus 12, 43 a 45. Presta bem atenção. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. E diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Ou seja, o inimigo ele foi expulso da tua vida. A casa somos nós, templo do Espírito Santo. O inimigo foi expulso, ele foi derrotado. E por muito tempo ele saiu procurando ver aonde encontrar, não encontra. E volta, porque ele é perturbador. Essa palavra ela é bem clara, isso. Ele não desiste, ele fica tentando até aquele grande dia que Cristo virá nos buscar, é onde ele será totalmente arruinado e não terá mais como ficar saradeando sobre a terra, porque será totalmente destruído. E o que acontece, amado? Ele volta e encontra a casa da mesma forma como ele deixou, com o pecado dominando, com a soberba dominando, com o adultério dominando, com a falta de fé dominando, com a blasfêmia dominando, com os vícios dominando, com a prostituição dominando, com tudo isso que a gente sabe que contamina o templo do Espírito, e ele encontra tudo no seu devido lugar. E ele volta. Só que a palavra está dizendo que ele volta com 7 piores que ele. Que 7 piores do primeiro estado quando ele estava na tua vida. E está dizendo aqui que a destruição volta a ser pior. Por isso muitos até perguntam, depois que eu fui crente e deixei de ser crente, deixei de servir, parece que se tornou tudo pior. A coisa piorou mais e mais, é por causa disso. Porque o inimigo ele não vai retornar da mesma forma de quando ele foi expulso. Ele vai voltar num estado pior para que você não consiga se libertar. Por isso, amado, decida a permanecer tomando posse daquilo que o Senhor conquistou para a cruz, dizendo não ao pecado, dizendo você não me domina mais, porque o Senhor já lhe revestiu de poder e glória do nome dele para poder dizer não ao pecado e não permitir que a fraqueza da tua carne possa ter domínio mais sobre você. Você pode dizer: eu decido viver a vida de Cristo. Eu decido viver em santidade. Eu decido que o Senhor, o meu Criador, seja o edificador da minha casa, da minha vida. Eu viverei em santidade, separado. A tua palavra, o poder da palavra, ela pode fazer com que tudo se materialize na tua vida de acordo à vontade do Criador.
Toma posse disso. Não baixe a tua cabeça. Não viva cabisbaixo, achando que tudo está perdido. Ei, os olhos do Senhor estão atentos à tua vida. E Ele quer dizer para você: deixa eu ser Senhor Deus. Deixa eu ser Deus na tua vida. Deixa Deus dominar a tua vida. Deixa Deus direcionar. Deixa Deus conduzir todos os passos da tua vida, seja qual for a área. Nada é impossível para Deus, nada é impossível para aqueles que crerem em Cristo Jesus. Quer vitória? Vive em santidade no Senhor. Quer paz? Vive em santidade no Senhor. A paz, Ele diz que Ele te dá. A vitória é Ele que dá, Ele peleja a tua causa. Não se esqueça, os olhos do Senhor, o Senhor está vendo todas as coisas. O Senhor está vendo as injustiças. O Senhor Ele está vendo tudo. Nada ficará encoberto aos olhos do Senhor. Decida a viver em liberdade em Cristo, fazendo aquilo que é lícito, fazendo aquilo que te achegue ao Senhor, fazendo aquilo que o Senhor possa ser íntimo seu e você íntimo do nosso Deus, viver em intimidade com o Senhor. E você verá toda a diferença. Você verá que as respostas virão. Você verá que se materializar as promessas. Você verá que nada é impossível. Você verá que no Senhor há esperança para o perdido. Você é livre e só depende de você, porque Cristo já venceu na cruz do Calvário a tua vitória. A única coisa que Ele quer é que você viva em santidade, que você viva separado da escravidão, do jugo do pecado, que lhe afasta do Criador. Que Deus te abençoe e que você possa tomar posse dessa palavra e que fortaleça o teu coração para que a tua fé permaneça e você fique firme, inabalável, na força do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Yeshua. Amém.